Colossenses 3, iremos ler do versículo 1 ao 11. Colossenses 3, de 1 a 11. Logo após Filipenses, Colossenses. Diz assim o texto sagrado: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Meus amados irmãos, vamos trabalhar um tema esta noite que é a evidência da verdadeira conversão. A evidência da verdadeira conversão. Quando se trata da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, é bom lembrarmos que a igreja de Colossenses foi fundada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela não foi fundada exatamente por Paulo. Segundo aqui o capítulo 1, verso 7, diz que o obreiro que estava à frente dessa igreja foi o irmão Epáfras, o pastor Epáfras. Capítulo 1, versículo número 7, vai nos dizer: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo não estivesse à frente do trabalho da fundação dessa igreja. Paulo se instala na cidade de Éfeso, da Ásia Menor, que hoje está na Turquia. Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso, que era uma grande metrópole, uma cidade com mais de 300 mil pessoas. Dá até para a gente ficar imaginando naquela época uma cidade ter tanta gente, mas assim era a grande metrópole Éfeso. E naquela metrópole, naquela centralidade, Paulo, juntamente com seus obreiros, conforme aqui observamos Epáfras, ele trabalha em 3 cidades, levando o evangelho, praticando as suas missões: a cidade de Laodiceia, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos, que ficava a 9 quilômetros de uma para outra, compreendendo a metrópole ali que era a cidade de Éfeso. É tanto que no capítulo 4, se você observar na sua Bíblia, capítulo 4, versículo de número 13, ele diz, 13: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós de Colossos, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. E no versículo 14, saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Observe que Paulo estava com a equipe, evangelizando, plantando igreja naquela região de Éfeso. E o que me chama a atenção nessa carta de Paulo são as suas credenciais e as credenciais que ele coloca em relação à igreja.
Logo no capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, irmão de Timóteo. Veja que Paulo diz que é apóstolo de Cristo Jesus. Ele não está ligado a nem um grupo religioso, não foi ordenado por nenhum grupo religioso. Ele é apóstolo de Cristo Jesus, autoridade de Cristo Jesus. Certamente esse homem passava realmente a autoridade, conforto à igreja, porque naquele tempo já existia o misticismo, o sincretismo religioso, mas Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, com grande responsabilidade, transmitindo muito poder àquela igreja de Colossos, aquela igreja que compreendia a metrópole, os Laodicenses e a igreja de Hierápolis. E no verso 2, Paulo vai dar as credenciais da igreja. Capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Olha que coisa maravilhosa, a segurança do apóstolo Paulo, a igreja que teria sido fundada através dele. Ele vai chamar os irmãos de santos fiéis. Isso é segurança, é poder que vem de Deus. Ele sabia o que tinha plantado naquela igreja quando ele escreve essa carta. E quando Paulo escreve essa carta, já há muito tempo depois, ele se encontra na sua primeira prisão. A sua primeira prisão que foi realizada pelos judeus. Aí onde Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Na verdade era um tipo de prisão domiciliar. Vamos dizer que nos dias de hoje ele estivesse com a tornozeleira eletrônica. Teria possibilidade sim, porque muitas vezes a gente fica pensando como é que o homem está preso e escreve tantas cartas, evangeliza, tem um contato tão grande com as pessoas, mas assim era Paulo, ele estava nesse tipo de prisão domiciliar. E nessa sua primeira prisão, praticada, efetuada pelos judeus, Paulo escreve 4 cartas muito importantes para a palavra do Senhor, para as nossas instruções nos dias de hoje. Ele escreve a carta a Éfeso, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, nessa sua primeira prisão. Mas, voltando os irmãos, que a igreja foi fundada na sua terceira viagem missionária, e aqui no versículo 2, Paulo escreve aos santos fiéis. Irmãos, essa palavra santo, hoje tem caído até em desuso, em desconfiança. Se eu chegar para o irmão, para a irmã e disser, ó santo irmão, ou santa irmã, de repente causa uma estranheza. Tem crente que até diz, não me chame de santo não, porque eu não sou santo não. Paulo aqui está tratando a igreja de santo. Nós temos que compreender que a palavra santo, todos sabem, que significa separado. Paulo sabia que a igreja de Colossos teria sido separada por Cristo. Ele diz mais que a igreja é fiel. Será que tinha pessoas lá que viviam com a vida de infidelidade? Claro que tinha, como nos dias de hoje. Todas as igrejas têm pessoas que vivem com a vida desregrada. Sempre vai existir isso. Mas eu tenho que ter a convicção, você tem que ter a convicção que a igreja é fiel, porque ela é criada por Cristo, e Cristo dá toda a ferramenta para que tenhamos fidelidade na sua servidão. É assim que Paulo trata os nossos irmãos, e ele diz mais: e a paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, a paz que era produzida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo observa que essa igreja tem uma marca, e ele mesmo lá na carta aos 1 Coríntios, ele vai dizer que as marcas da igreja são fé, amor e esperança. Aqui no versículo 4 do capítulo 1 ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja que pelo menos aqui encontramos 2 marcas da igreja fiel, fé e amor. E certamente também essa igreja teria esperança na pessoa de Cristo Jesus, na palavra do Senhor. É uma situação que a igreja hoje deve buscar
viver e cultuar, buscar as marcas de Cristo, a fé, a esperança e o amor. Mas Paulo não fica só por aí. Eu estou fazendo essa introdução aqui, começando do capítulo 1, apenas fazendo um resumo para compreender o que iremos falar lá no capítulo de número 3. Mas Paulo também vai dar aos irmãos de Colossos as credenciais do Evangelho. Olha que coisa bendita, maravilhosa, a partir do verso 6, do 6 ao 8, do capítulo 1, aqui está as credenciais do Evangelho. Que credenciais são essas? Final do verso 5, do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Meus irmãos, o Evangelho, ele tem esse poder de produzir fruto e dar crescimento para a igreja. Se a igreja não estiver produzindo fruto e crescendo no Evangelho, algo está errado dentro da igreja. E ele observa aqui nessas credenciais do Evangelho que a igreja precisava produzir fruto. Se não tivesse produzindo fruto, precisava produzir. Tal acontece entre vós, ele diz, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. É o trabalho da igreja no dia a dia, procurar produzir fruto, ter crescimento espiritual. Se não for em conjunto, mas que seja individual, mas o certo é em conjunto, porque nós somos o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo e precisamos crescer na produção de fruto diariamente. Você não foi chamado à toa para servir a Cristo. O Senhor requer algo de cada um de nós. Temos que produzir fruto, e Paulo enfatiza nessas credenciais, e ele demais no verso 7, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conserve, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ele vem falar de Epáfras, o homem que instruiu aquela igreja. Certamente aquele homem reunia as condições necessárias para a produção de frutos na igreja de Cristo Jesus. E mais, irmãos, ainda, Paulo vem orar pelos colossenses, como um bom obreiro, como um bom ministro do Evangelho. Não poderia ser diferente, não poderia deixar de orar por aquela igreja. No versículo de número 9, você vai observar, a partir do versículo número 9, Paulo ora pelos colossenses. Ele vem mostrar aqui o poder da oração, que é uma evidência na igreja que não pode cessar, precisa ser diariamente, ter um trabalho diariamente, que seja dentro da igreja, que seja na sua casa, no seu coração, o poder da oração. E ele diz, por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é que Paulo pede aqui nessa oração? Que a igreja transborde no pleno conhecimento da vontade. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos: tem transbordado no coração dos irmãos o desejo de obter o conhecimento da vontade de Cristo, da vontade espiritual para Cristo em sua vida? Você tem orado nesse sentido, que transborde no seu coração o desejo da vontade de adquirir a sabedoria espiritual dada por Deus? Ou você acha que só vem ouvir a palavra, participar dos cultos e não tem a sabedoria, discernimento da sabedoria, de obter o conhecimento espiritual, não transbordar no seu coração esse desejo de aprender e colocar em prática e viver numa vida no Espírito de Deus, transbordando no Espírito de Deus? Essa oração que Paulo faz é um pedido. E diz mais, no verso 10, ele orando ainda, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Irmãos, isso é muito importante, muito interessante, chama muita atenção. Como é que vamos viver de um modo digno no Senhor? Isso dá a ideia de uma balança. Você de um lado, Cristo de outro. E essa balança não vai oscilar.
Essa balança realmente ela fica de uma forma balanceada. Será que tem possibilidade eu, você, estar de um lado de uma balança, Cristo de outro, e vivermos de um modo digno no Senhor, igual a Cristo? Humanamente falando, não é? Pela nossa vida pecaminosa, pela nossa dificuldade, pelo homem e a mulher complicada que nós somos, mas Ele dá as ferramentas através das credenciais do Evangelho, da pessoa de Cristo, que Ele vem apresentar aos irmãos de Colossos. E a partir do momento que a gente olha para Cristo, olha para o alto, como lemos no capítulo de número 3, e busca a Cristo, procura obedecê-lo e fazer aquilo que Ele fez, temos a possibilidade de viver em um balanceamento com Cristo, a balança ficar realmente paralisada e termos uma vida digna no Senhor. O Senhor Jesus nos dá essa condição, nos dá essa ferramenta de viver de modo digno no Senhor. No verso 11 ele vai dizer: sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Quando lemos essa palavra, essas duas palavras, perseverança e longanimidade, no grego dá uma ideia de paciência. O homem precisa viver digno no Senhor com paciência. Quando você tem paciência, você absorve, adquire o que diz aqui o texto, perseverança, longanimidade, dá a ideia de paciência. Ter paciência no Senhor, esperar o tempo dele, mas buscá-lo, não cessar de buscar. Se você começar a ler Colossenses do começo ao fim, os 4 capítulos, você vai perceber que Paulo está apresentando a pessoa de Cristo pura aos irmãos de Colossos. Mas ainda, irmãos, Paulo vem mostrar a excelência da pessoa de Cristo. Como é excelente a obra de Cristo, a pessoa de Cristo em nossas vidas. Estou apenas fazendo um resumo. Verso 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Seria suficiente para vivermos de modo digno no Senhor? Eu acredito que sim, não é? Cristo Jesus nos libertou do império das trevas. Já seria uma forma tremenda de vivermos de modo digno no Senhor, liberto do império das trevas, nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, no qual temos o quê? A redenção, o resgate. Dá a ideia de um resgate comercial. Sim, Cristo nos resgatou através de um comércio, preço de sangue, não foi ouro e nem prata. Ele nos resgatou, fez a redenção para com as nossas vidas, através de um preço altíssimo, que jamais temos a possibilidade de pagar, um valor comercial, que foi preço de sangue. Versículo 15: esta é a imagem do Deus vivo e primogênito de toda a criação. Portanto, meus amados, Paulo vem apresentar aqui a obra de Cristo, a excelência da pessoa de Cristo, como no verso 17 ele vem nos dizer: ele é antes de todas as coisas, nele subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas ter primazia. Ele é o cabeça da igreja, o primogênito entre os mortos. Os irmãos sabem que algumas pessoas citadas na Bíblia morreram e foi ressuscitadas, como aquele jovem lá no tempo de Elias e Eliseu. O menino morreu e Eliseu, através do Senhor, do poder do Senhor, através da oração, o Senhor ressuscitou aquela criança ali. Jesus Cristo praticou ressurreição com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim, com Lázaro. Mas os irmãos sabem que o próprio apóstolo Paulo ressuscitou um jovem que caiu da janela, morreu. Mas os irmãos sabem que essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer novamente. Mas aqui o texto, versículo 18, diz que Cristo é o primogênito entre os mortos. Ele foi o único que morreu, ressuscitou e não voltou a morrer de novo. Ele está vivo entre nós. Era isso.
que ele estava ali apresentando aos irmãos de Colossos, mostrando aos irmãos de Colossos que foram reconciliados, que somos reconciliados com Cristo Jesus, a partir do verso 20, de que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, que sobre os céus. Paulo ali enfatiza a reconciliação feita por Cristo Jesus entre judeus e gentios. Havia possibilidade, humanamente falando, de judeus e gentios se unir, ter algo em comum? Não. Mas através de Cristo Jesus, judeus e gentios se encontram. Há uma reconciliação, é tanto que diariamente há conversões de pessoas gentias que vêm para o Evangelho do Senhor. Ele é o único que pode fazer essa unção, essa união, essa reconciliação. Aí Paulo vai adiante, mostrando a marca do ministério do Senhor, no versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Esse homem estava preso. Será que uma pessoa presa tem algum regozijo? Ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo, que é a igreja. Como é que esse homem está se regozijando, se alegrando, se ele está na prisão? É o poder do Evangelho na vida daquele homem. Ele estava preso, mas se regozijava, se alegrava, participava ali do sofrimento dos irmãos, mesmo sabendo que ele estava preso. Depois ia passar um tempo livre, depois ia voltar a ser preso pela segunda vez, depois ia ser martirizado, sua cabeça ia passar pela guilhotina, mas ele se regozijava, diz aqui o texto, no seu sofrimento por vós, pela igreja, pelos colossenses, por nós, através de Cristo Jesus. E então, meus irmãos, no capítulo de número 2, Paulo tem um interesse pelos irmãos de Colossenses. A partir do versículo de número 4, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo observava aqui que a igreja estava sob ataque. Versículo 5: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo estava aqui mostrando a edificação da igreja para com os irmãos, a igreja que estava radicada, arraizada em Cristo Jesus, da ideia de edificação, mas estava sob ataque. É tanto que no verso 6 ele vai dizer: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Paulo estava orientando os irmãos a andar, a ser domiciliado, residente em Cristo Jesus, porque a igreja estava passando por ataque, por falsas doutrinas. Nós vamos observar no versículo 8 que ele diz: cuidado que ninguém vos engane a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. As falsas doutrinas, essa palavra enredar, dá a ideia de rede. A igreja estava sendo laçada por vãs sutilezas, por falsas doutrinas. A igreja estava caindo em armadilha. Que tipo de armadilha seria essa? A gente vai observar aqui no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que estava contra o perigo que a igreja de Colossos estava enfrentando. Era a primeira coisa que a igreja estava enfrentando: o legalismo. O que é que significa essa palavra legalismo? Legalismo é uma posição inconsciente. O legalismo produz morte e não vida. É um caldo mortífero que oprime as pessoas na sua vida espiritual. Veja o legalismo que estava acontecendo na igreja. Versículo 16 do capítulo 2: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que a igreja estava passando ali por um legalismo,
se preocupando, discutindo sobre comida, bebida, dia de festa, datas, cerimônia. Vamos pegar aqui a palavra sábado. Era aquela discussão do sábado, de servir a Deus no sábado. E Paulo vem dizer que tudo isso tem sido sombra do que há por vir, o que há de vir, porque o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. A nossa preocupação deve ser com a pessoa de Cristo Jesus e não com o legalismo, com o que deixa de comer, se um come carne de porco, se outro não come. A discussão, claro que é bíblico, e a gente fala, é orientado, é pregado do dia do Senhor, que é o dia da vitória do cristianismo, que nós cultuamos hoje, que é o dia do domingo. Mas estava vendo aquela discussão do culto no sábado, da festa de lua nova, festa da Páscoa, festa disso, comida daquilo, e Paulo vem dizer que isso não é importante. O importante é o que está por vir, a pessoa de Cristo Jesus, que vai voltar novamente para buscar a sua igreja ressuscitada, imaculada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algo ainda venenoso acontecia nessa igreja de Colossos, como acontece nas igrejas nos dias de hoje. Havia ali o sincretismo religioso. Sincretismo significa junção, mistura de cultos e doutrinas religiosas. Estava acontecendo. Veja o versículo 18 do capítulo 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Veja que as pessoas estavam ali com um sentido de muita humildade, não prestando culto a Deus, querendo prestar culto aos anjos. A palavra de Deus diz que devemos prestar culto a Ele, se curvar a Ele. Os anjos existem, claro, foram criados por Deus. Os anjos têm um papel primordial no cristianismo. São usados por Deus, sim, foram usados por Deus e ainda serão usados por Deus. Mas o nosso culto não é a anjos. Os irmãos de Colossos estavam preocupados em culto aos anjos, diz aqui o verso 18, baseando-se em visões, tendo visão, sem necessidade, criando visões, profecias que não vinham do Senhor. Tem tanta gente hoje que eu tive uma visão, que isso, que aquilo vai acontecer com você. Eu fico desconfiado, não querendo dizer àquela pessoa que aquilo não está acontecendo. Nós não precisamos entrar nesse tipo de discussão, mas observamos hoje tantas visões infundadas, que não tem nenhum raciocínio lógico. E Paulo vem mostrar aqui que isso estava acontecendo na igreja de Colossos, visões enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, colocando visões, contando sonhos, que o profeta Jeremias vem dizer que conte sonho como sonho, mas as pessoas colocavam aquilo como se fosse verdade, como se fosse acontecer, uma visão que muitas vezes não vem do Senhor. Então isso estava acontecendo esse sincretismo na igreja. E no verso 19 ele diz: não retendo a cabeça, ou seja, a igreja não estava retendo a cabeça, não estava concentrado no cabeça, não retendo a cabeça, diz aqui o texto, o qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamento, cresce o conhecimento que procede de Deus. A nossa ligação, a nossa concentração é no cabeça, que é Cristo Jesus, porque tudo que vem de Cristo Jesus está juntado, está ligado e procede de Deus, compreende de Deus e tem benefício para a nossa vida, tem benefício para a vida da igreja. Mas ainda outro veneno estava acontecendo, por último, para entrarmos no capítulo de número 3, estava acontecendo na igreja o ascetismo. Ascetismo significa abstenção de prazeres carnais e do conforto material. Vamos compreender isso aqui, versículo de número 20, capítulo 2, verso 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesses no mundo, vos sujeitais ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. O que era que estava acontecendo?
as pessoas estavam privando até de se casar, do mandamento do Senhor, do casamento, se privavam. As pessoas estavam começando a ficar enclausuradas. É aí que começou a surgir os mosteiros. Os homens não se casavam, faziam um voto de celibato, ia viver toda a vida num mosteiro. As mulheres iam para um convento. Quando começou a formar os conventos, se privava de um casamento, se privava de uma vida sexual no casamento, estou falando no casamento, se privava até de comidas. Se você tem possibilidade de comer uma boa comida, qual é o problema? Qual é o pecado que existe nisso? Aí estava vendo aqui esse ascetismo, se privando dos prazeres carnais, do conforto material, buscava alcançar a perfeição moral. As pessoas estavam buscando a perfeição moral e não a perfeição espiritual. Era o ascetismo que estava acontecendo aqui na igreja de Colossos. Portanto, Paulo vai escrever novamente, agora a partir do capítulo número 3, que foi o texto que lemos. Eu demorei muito nessa parte introdutória, mas não se preocupe, nos pontos serão bem menor, apenas para os irmãos entenderem melhor a apresentação que Paulo faz dele, da igreja, a doutrina de Cristo, as credenciais do Evangelho, a oração e os perigos que estavam acontecendo na igreja. Então agora ele vem dizer no verso 3, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui é a vida de fé. A vida de fé. Falamos tanto em fé, cada dia que a gente cultua Deus, a gente fala essa palavra fé, que lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que ora é a fé, é a certeza daquilo que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Falamos muito em fé e realmente buscamos essa fé e temos que buscar, mas à luz desse texto que Paulo escreve aos Colossenses, para você, o que seria uma vida de fé? Como seria uma vida de fé? De que forma, olhando para esse texto, você buscaria uma vida de fé? Pelo menos aqui nesse texto, ele diz que a vida de fé é uma vida que tem Cristo como sua vida. Uma resposta maravilhosa no versículo 4 vai dizer, capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, logo no início do versículo 4. Então é uma vida de fé, meu irmão. A partir do momento que você tem a consciência que Cristo é a sua vida, você está cultuando uma vida de fé, está buscando a fé, está trabalhando a fé, porque realmente Ele é a nossa vida. Nós nascemos através dEle, crescemos através dEle, Ele nos dá o crescimento, nos dá o conforto, nos dá toda a condição de viver. Ele que é o dono da nossa vida, quando é para a gente ir junto para Ele na glória, Ele chama e vai mesmo. Eu respiro Cristo, me alimento por causa de Cristo, a minha família foi formada por causa de Cristo, a minha igreja não é minha, ela é de Cristo, apenas faço parte, sou membro. Então, Cristo é a nossa vida, é a vida de fé, é uma forma de buscarmos uma vida de fé, ter Cristo como nossa vida, aqui no versículo número 4. E mais, que seria uma vida de fé para você? Aqui o texto vai dizer que a vida de fé é uma vida ressuscitada. Veja o versículo 1 do capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado, Paulo não está duvidando que a igreja de Colossos tenha sido ressuscitada, não. Ele não está duvidando. Ele está afirmando. Você poderia tirar esse si e botar um já que foste ressuscitado. Ele está afirmando, já que foste ressuscitado, então a igreja é uma igreja ressuscitada. A partir do momento que você tiver a convicção que a igreja é uma igreja ressuscitada, uma igreja ressurreta na presença de Cristo Jesus, você está cultuando, buscando uma vida de fé. Mas mais ainda, como diz o pastor Rubem, o que seria uma vida de fé para você? É uma vida voltada para as coisas do alto. O final do verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: buscai as coisas lá do alto, parte B,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Uma vida de fé é buscar as coisas lá do alto. Será que Paulo está querendo dizer que as coisas aqui da terra agora nós vamos eliminar da nossa vida? Não fazer, não participar das coisas aqui da terra? O seu trabalho diário, o seu estudo, a busca pela sobrevivência, a manutenção da sua família? Não, ele não está falando isso não. Ele está mandando olhar para a pessoa de Cristo Jesus, buscar as coisas lá do alto, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, que Jesus Cristo falou em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, primeiro, busque as coisas do alto. Em segundo lugar, as coisas da terra vão se moldar, vai ser trabalhada, vai ser ajustada. O salmista Davi disse que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Então, eu tenho que olhar para o alto, tenho que buscar o reino de Deus em primeira instância. Essa é uma vida de fé. Que seria mais ainda uma vida de fé para os irmãos? Estou trabalhando aqui esse primeiro ponto. Uma vida com Cristo oculta em Deus. Veja o versículo de número 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós agora morremos para quem? Para o mundo. Nós não somos desse mundo, nem viemos para ficar. Uma breve passagem aqui nesse mundo, 70, 80 e 90, Deus é quem sabe, tem pessoas que vivem até 100 anos, mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia e um dia é 1000 anos. Temos apenas uma passagem aqui, mas ele está dizendo que morreste para o mundo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A igreja está oculta em Cristo Jesus, está guardada, dá a ideia de um armazenamento, um armazém. A igreja está armazenada, oculta em Deus, para na manifestação, quando Cristo Jesus vir buscar a sua igreja, tiver aquele encontro nos ares, aí sim, a igreja vai deixar de ser oculta, ela vai subir para ter um encontro com Cristo nos ares, a igreja vai se manifestar. Essa é a vida de fé, meus irmãos, saber que morreste para o mundo, que morremos para o mundo, a nossa vida está oculta em Deus Todo-Poderoso. Mas ainda, o que seria uma vida de fé? Por último, uma vida que um dia será manifestada com Cristo. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. É o complemento do que eu falei agora há pouco. Nós vamos nos encontrar com Cristo em glória, corpo ressurreto, uma vida, situação totalmente diferente. Por isso que vale a pena buscar essa vida de fé, se espelhar em Cristo Jesus. É tanto que na parte introdutória eu falei aos irmãos que essa carta é totalmente a apresentação de Cristo Jesus, enfatuando a pessoa de Cristo Jesus na vida dos irmãos de Colossos. Segundo, nessa mesma linha de raciocínio, buscai as coisas lá do alto. Versículo 1 novamente: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ou seja, quando eu estou olhando para o alto, eu estou olhando para Cristo, nada mais, nada menos. Seria suficiente eu olhar para o alto, você olhar para o alto e observar, enxergar, espiritualmente falando. Ele não está falando fisicamente, olhar para as nuvens aí, não, olhar para o alto, espiritualmente falando, olhar para a pessoa de Cristo Jesus, porque quando você olha para o alto, que enxerga espiritualmente a pessoa de Cristo Jesus, você tem vários benefícios. 1 João 2,1 vai dizer que Ele é o nosso advogado. Então você olha para Cristo, por tabela, você está ganhando um advogado, que já luta por você aqui nessa vida diariamente. Cristo está ao nosso lado, nos defendendo. Ele é o nosso advogado. Eu tenho vários ganhos quando olho para a pessoa de Cristo Jesus.
Hebreus capítulo 2, versículo 17. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 2, verso 17. Vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. Como seria isso? Hebreus 2, 17. Está aí, quando você olha para o alto, você encontra o sumo sacerdote, Cristo Jesus Todo-Poderoso, misericordioso, diz o texto, fiel, poderoso para socorrer, compassivo, provado na tentação, eterno, ofereceu-se a si próprio como sacrifício. Antigamente, lá no Antigo Testamento, precisava de um sumo sacerdote. Os irmãos conhecem essa história, que para entrar nos santos dos santos, uma vez por ano, era o sumo sacerdote. Os sacerdotes não entravam, apenas o sumo sacerdote ali qualificado para a redenção do pecado da humanidade, e era aquele ritual todo. Hoje em dia, nós temos Cristo Jesus como sumo sacerdote. Eu só preciso ter fé, olhar para Ele, olhar para o alto, me espelhar na pessoa dEle, confiar na pessoa dEle, que agora nós somos os sacerdotes, e Cristo Jesus é o sumo sacerdote, aquele que fez a remissão, a redenção dos nossos pecados, que luta por mim e por você. Então, quando olhamos para o alto, encontramos esse sumo sacerdote. Capítulo 7 de Hebreus também, no verso 25, vai falar. Mas quando olhamos para o alto, nós encontramos também o nosso Pai. Se fosse só Cristo Jesus, já era suficiente olhando para Cristo Jesus. Mas Mateus, capítulo 6, verso 9, diz: Pai nosso que estás no céu. Quando você olha para o alto, olha para o céu, além de Cristo Jesus, você vai encontrar o Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus, Pai da humanidade, aquele que mandou o seu único Filho para a nossa redenção. Então é muito benefício, quando Paulo orienta aqui a sua igreja, que estava passando por problema, olhar para o alto, olhar para Cristo. E quando você olha para o alto, você recebe a recompensa. Nós temos a nossa recompensa, estando olhando para o alto. Colossenses 3,24 vai nos dizer aqui, qual seria a nossa recompensa, olhando para o alto. 3,24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, a quem estáis servindo. Nós temos a nossa herança garantida. Eu olho para Cristo e já tenho uma herança que é Ele, Todo-Poderoso. Você tem riqueza maior na sua vida? Teria uma riqueza maior do que olhar para Cristo e tê-lo como herança? É a nossa recompensa, irmão. Nós não precisamos de mais nada, porque temos Cristo Jesus como herança quando olhamos para o alto. E por último, quando olhamos para o alto, nós enxergamos a nossa pátria. Volte um pouquinho, Filipenses 3,20. É só voltar um pouquinho aí. Filipenses 3,20 vai nos mostrar, quando olhamos para o alto, lá é a nossa pátria. Não é aquela bandeira que tem do Brasil, né? Que tem verde, amarelo, azul e branco, tem aquele nome, ordem e progresso. Nós somos patriotas, gostamos da nossa bandeira, da nossa pátria, que é o Brasil, verde oliva. Mas aqui, quando você olha para Cristo, Filipenses 3,20 vai nos dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Observe que tudo leva para Cristo, não tem jeito. A nossa pátria está no céu. Você gosta do seu país? Eu gosto do meu Brasil, da minha bandeira, da minha pátria, sou patriota, mas vai ficar, irmão, vai ficar aqui na terra. Não vai ter nenhum fundamento no futuro para conosco, vai ficar aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Agora sim, a nossa pátria celestial, essa está garantida com a pessoa de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, apesar de todos aqueles problemas que tinha na igreja, que ainda continua, que ele vem falar aqui a partir do verso de número 5, ainda estou aqui nesse segundo ponto, a partir do verso de número 5, ele vem
denunciar, né, a avareza, a idolatria. Certamente também os irmãos de Colossos passavam por esse problema. A partir do verso 3:5 vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Observe que essas 3 primeiras sentenças estão ligadas à sexualidade: prostituição, impureza e paixão lascívia. Tudo isso está ligado à sexualidade. E é o que mais a gente observa nos dias de hoje, a promiscuidade sexual das pessoas, tocante à homossexualidade, à prostituição, como está aqui dizendo, a impureza, a paixão lasciva, a paixão desenfreada, carnal, sexual. Essas 3 primeiras sentenças estão ligadas à sexualidade, onde o cristão deve ter muito cuidado, olhando para o alto, para eliminar esse tipo de sentença na sua vida. E as outras 2 sentenças vai dizer o desejo maligno, o desejo mal no coração, de só fazer o mal, e a avareza, que ele dá um destaque aqui, que é a idolatria. O apóstolo Paulo vem dizer, né, ele escreve lá em 1 Timóteo 6,10 que a avareza é a raiz de todo o mal, que é o dinheiro. Lá em 1 Timóteo ele escrevendo. E infelizmente hoje as pessoas estão muito ligadas ao dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida e que nós precisamos trabalhar, ganhar o dinheiro para sobreviver. Mas infelizmente o dinheiro está sendo impregnado à vida das pessoas, onde se torna a avareza, a idolatria ao dinheiro. E ele vai dizer no verso 6, olha, por estas coisas, olha a resposta dele em relação a essa situação de avareza, de idolatria, da promiscuidade sexual. No verso 6 ele vai nos dar a resposta. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É através de quê? Dessa área sexual, da maldade do coração, do desejo maligno, da avareza, que é a idolatria, que vem a ira de Deus. Deus se ira com esse tipo de coisa. Deus é um Deus irado com esse tipo de coisa. E ele diz mais, para agravar a situação: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, quem está participando de determinadas coisas, que está aqui no verso de número 5, está sendo filho da desobediência, jamais tem parte com Deus, e ele se ira, e a mão de Deus é pesada sobre essas coisas. Portanto, temos que ter muito cuidado. Agora, porém, verso 7, ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo, quando viveis nela. Perceba que lá no passado, eu não sei como foi a sua conversão, se você é crente há alguns anos ou já nasceu num lar cristão, não sei da sua vida do passado, muito pouco sei da minha, mas só sei de uma coisa, que lá no passado, quem não era crente, quem era um descrente, tinha a vida regada dessas coisas, de prostituição, de impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Paulo vem dizer agora no verso 7, ora, nessas mesmas coisas andavas vós também em outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que? Ele vem acrescentar, como se não bastasse, ele vem acrescentar: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Isso é muito venenoso, falar mal das pessoas. Às vezes a gente sempre oramos, cultuamos, buscamos a Deus, vamos para a igreja, procura viver uma vida de santidade. A igreja é santa, sim, é separada, nós somos santos. Paulo chama a igreja de Colossos lá no início, os irmãos lembram, santos, fiéis em Cristo Jesus. Aí não foi, a gente está falando do irmão, de outras pessoas, principalmente até de um irmão. Ele vem dizer aqui: maledicência, linguagem obscena no vosso falar, falando maldade, contando piadas imorais. Como é que você pode dar um testemunho para uma pessoa descrente? Você conta uma piada imoral para ela e depois convida ela para vir para a sua igreja?
Como é que ele vai dizer? Eu ir para a sua igreja? Você com uma linguagem obscena, falando piadas imorais? Fica difícil, né? Nosso testemunho vai abaixo. Não estou dizendo que isso está acontecendo com os irmãos, mas pode acontecer. Então ele vem orientar, cuidado com a linguagem obscena no seu falar. Verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Qual foi o velho homem que nós deixamos de fazer parte dele? O velho homem Adão. Primeiro Adão, aquele lá do Éden, onde por ele, pela sua esposa Eva, caiu o pecado da humanidade. Toda a humanidade caiu nessa situação de pecado por conta do velho homem Adão e Eva. Agora nós estamos revestidos do novo homem, que é o novo Adão, Cristo Jesus Todo-Poderoso. Precisamos nos fazer morrer realmente essa natureza terrena que outrora tínhamos. Eu sei que você já tem, mas não custa nada lembrar, está aqui na palavra. Morrer a natureza terrena, porque de vez em quando a gente está se lembrando da natureza terrena. Está escutando uma música aí, muitas vezes até sem intenção, mas começa aquele negócio martirizar na mente, lembrar do passado, começa a pensar em coisas que não agradam ao nosso Deus. Então precisa ter cuidado com essa natureza terrena que tem sido danoso à vida do homem. É tanto que ele vai dizer no verso 10: e vos revestiste do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Cristo Jesus. Nós estamos revestidos agora de Cristo Jesus, que no verso 11 vai dizer que ele é tudo em todos. Ele é tudo na minha e na sua vida e em todos nós, todo o conjunto da igreja. E para concluir, meus irmãos, nós vamos fazer algumas aplicações da nossa união com Cristo. Dito tudo isto que falamos, a gente chega a um senso comum, que agora temos uma união com Cristo. Esse texto, essa carta aos Colossenses, nos leva a entendermos melhor a nossa união com Cristo Jesus. Vamos fazer algumas explicações. Nossa união com Cristo Jesus, de acordo com a carta aos Colossenses. Primeiro, capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele. Você agora recebeu Cristo Jesus. Está pouco? Está ruim? Recebeu Cristo Jesus. É muita responsabilidade. Eu recebi Cristo Jesus. Você recebeu Cristo Jesus. É uma herança bendita, é a nossa recompensa. Muita responsabilidade em viver em Cristo Jesus. No mesmo versículo vai dizer que andamos com Jesus. No versículo de número 6: ora, recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Todo passo que eu der agora é orientado por Cristo Jesus, que eu ando nele, ando com ele, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele que prepara terreno para mim, para você pisar e andar. Ele que está te livrando de terrenos pecaminosos, ambientes pecaminosos. Ele nos dirige, é o nosso motorista. Mas nós temos que ter a percepção de realmente procurar em andar em amor, em andar uma vida de santidade, porque agora eu recebi Cristo e ando com Ele, Ele anda comigo, Ele me dirige. Muita responsabilidade. Estamos radicados e edificados em Jesus. Versículo de número 7, 2:7. Nele radicados, isso dá a ideia de raiz. A raiz, quando a planta começa a nascer na terra, a planta só sobe, só se equilibra, porque tem as raízes. Nós somos radicados, raizados em Cristo Jesus. É Ele a nossa raiz, Ele que nos sustenta, que nos edifica, que nos dá crescimento, que nos dá virilidade, fortalecimento. Estamos radicados e edificados em Cristo Jesus.
dá a ideia de construção, edifício, edificações. Estamos arraizados, ao mesmo tempo edificados em Cristo Jesus. Ele é o centro das nossas edificações, Ele é o centro da nossa vida, o centro da nossa construção. Você não constrói nada na sua vida sem a pessoa de Cristo Jesus, sem a orientação de Cristo Jesus, sem o poder de Cristo Jesus na sua vida, é enraizado e edificado. Não poderia ser diferente. Esses irmãos de Colossos foram privilegiados com essa orientação de Paulo, e nós, por tabela, também estamos sendo privilegiados nesse momento de ler e entender uma carta como essa, apesar que apenas um resumo, que seria um estudo para muitos dias, se for realmente estudar essa carta versículo por versículo. Mas ainda, irmãos, além de ter recebido Cristo, andando nele, radicados e edificados, nós agora estamos sendo aperfeiçoados em Jesus. Capítulo 2, verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados, e ele é o cabeça de tudo, principado e potestade. Estamos aperfeiçoados em Jesus, e essa perfeição vai ser completa quando estivermos na glória. Nós ainda não somos perfeitos, totalmente perfeitos. Estamos nos edificando, se aperfeiçoando. A cada dia que você ouve a palavra, você lê a palavra, ouve a palavra, vai compreendendo, vai cultuando, vai trabalhando, está se aperfeiçoando, se moldando. Então, não tem mais possibilidade de voltar atrás, de largar esse barco, porque o Senhor nos dá essa ferramenta, essa condição de estarmos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Que maravilha, que bom compreender fatos conforme este. E ainda, estamos circuncidados em Jesus, capítulo 2, versículo 11. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora estamos circuncidados em Cristo, não mais aquela circuncisão do Antigo Testamento que era feita através de uma cirurgia. Estamos circuncidados no coração com Cristo Jesus. Estamos vivendo com Ele. É tanto que, voltando lá no início, a nossa vida é a vida de Cristo Jesus, circuncidado, vivendo de parelha, naquela balança, um modo digno de viver. É isso que Ele requer de cada um de nós e nos dá a condição. E ainda, irmãos, por último, seremos manifestados com Jesus em glória. Capítulo 3, verso 4, novamente. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serem manifestados com Ele em glória. Já ouvimos isso aqui, mas não custa lembrar que a nossa casa está sendo preparada lá no céu, lá no alto, para onde devemos olhar, espiritualmente falando, para um dia estarmos manifestados com Ele em glória. Esse é o objetivo de vivermos em Cristo Jesus, de termos fé em Cristo Jesus, de fugir da avareza, de olhar para o alto, de ter essa união com Cristo Jesus. Nós observamos aqui nessa carta o cuidado de Deus para com a nossa vida. É tão somente o cuidado de Deus. Ele cuida do nosso pão, João 6,33. Ele cuida da nossa abundância. Quando Cristo Jesus quer dar abundância para com as nossas vidas, Ele nos dá. Lá em João 6,35. Ele nos mandou o seu primogênito, Filipenses 4, aqui, 4,19. Ele é a nossa bebida, 1 Coríntios 1,30, é a nossa bebida. Ele é a nossa justiça, Jeremias 33,16. Ele é o nosso tudo, Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Veja aqui que ele cita pessoas lá do passado, grupos lá do passado, etnias, judeus, gregos e judeus que não se uniam, só se uniu depois com a presença de Cristo.
deu a ferramenta dele de se unir. A circuncisão e a incircuncisão. Tinha um povo naquela época chamado de os bárbaros, que era um povo mau, truculento, assassino, onde eles passavam, destruía todo. Mas ele vem dizer que Cristo é tudo em todo. Até os bárbaros, alguns deles se renderam a Cristo Jesus, deixaram a sua truculência, a sua vida de violência. Quando Cristo quer, Ele traz para os seus pés. Não existe bárbaro, não existe cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Cristo apresentado à igreja de Colossos, continua sendo apresentado à nossa igreja hoje, e que tenhamos a consciência e o regozijo de estarmos cultuando, buscando, estudando carta conforme essa, que tem muita riqueza para nos acrescentar e nos moldar na presença de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Deus nos abençoe, nos fortaleça sempre com o estudo da sua palavra.